Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rubens Leal da disciplina Geografia 1. Vamos agora começar a nossa aula 5, dando continuidade à questão de climas no Brasil. Qual é a parte inicial dessa aula 5? A parte inicial dessa aula remete aos principais fenômenos climáticos que têm evidência no Brasil, pelos quais as regiões do Brasil passam, e se identificam. Então, a princípio, nós vamos tratar de dois fenômenos comuns aqui na América do Sul e, quando acontecem, de tempos em tempos, provocam uma inversão das ações do clima no território brasileiro. Que fenômenos são esses, professor Rubens? O El Niño e a Laninha. Vamos entender. Inicialmente, a parte conceitual, só para você diferir, é que o El Niño vai estar caracterizado como o aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul. E a Laninha é justamente o inverso, é um resfriamento anormal das águas do Pacífico Sul. Eles não acontecem corriqueiramente, todo ano, existem intervalos entre 2 e 7 anos que eles podem atuar no território aqui da América do Sul, principalmente no Brasil, até porque o Brasil envolve 47% do território da América do Sul, É um país continental, então ele sofre mais a ação tanto do aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul, como do resfriamento anormal dessas águas. Vamos entender comigo o processo? Gostaria de chamar vocês aqui para esse singelo mapa. Prestem atenção, pessoal. A ação das massas na América do Sul, elas ocorrem desse modo. Compreendam comigo, há um processo aqui no Oceano Pacífico, de evaporação da água pelo calor. É uma área tropical, Esse processo de evaporação, perceba que eu coloquei aqui 4 setinhas. Esse processo de evaporação parece uma coisa assim, a natureza ela é muito divina, parece uma coisa orquestrada por Deus. Esse processo de evaporação das águas do Oceano Pacífico, ele permite que algumas massas de ar, que algumas correntes de ar penetrem no continente sul-americano, nessa porção, e que outras sejam desviadas, de modo que não entram todas as correntes de ar na América do Sul, mas também não deixam de entrar, entram de modo mediano, O grau de evaporação permite que algumas correntes de ar penetrem no continente e que outras sejam desviadas. Onde é que entra o El Niño? Isso é o natural. O El Niño entra do seguinte modo. Existem anos, vamos compreender primeiro o El Niño. Existem anos que o vapor ele aumenta. Há um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Sul. Então esse grau de evaporação ele aumenta, ele fica intenso porque a água está mais aquecida. E o que é que ocorre? Com o grau de vapor aumentando, a maior parte das correntes elas não conseguem penetrar na América do Sul. Elas são desviadas. Elas não conseguem transpor esse grau de evaporação. Obviamente vai haver um desarranjo climático, porque se esperava uma parte dessas correntes de ar chegarem. A proposta natural, pessoal, não havendo esses fenômenos, o corriqueiro, o cotidiano, é que parte das correntes de ar do Oceano Pacífico penetrem na América do Sul e outra parte seja desviada, dependendo do grau de evaporação, se esse grau for normal. Durante o El Niño, como há um aquecimento das águas do Pacífico Sul, o grau de evaporação dessas águas aumenta. Isso faz com que as correntes de ar elas não consigam penetrar na América do Sul. Elas são desviadas. E isso provoca transtorno, porque a América do Sul está acostumada anualmente a receber essas correntes de ar. E como elas não chegam, ocorre um desarranjo. Vou citar aqui exemplos. No Nordeste, que é uma região que tradicionalmente não chove muito, ocorrem enchentes, ocorrem chuvas torrenciais. E a região sul, que naturalmente é uma região que se caracteriza por chover um pouco mais, seca. Inverte-se a questão climática aqui na América do Sul, no Brasil principalmente. Já imaginaram? O Nordeste com chuvas torrenciais e inundações e o Sul com período de estiagem seca. Isso não é o natural. Isso ocorreu por conta do fenômeno do El Niño. Ou seja, como aumentou o grau de evaporação das águas, porque o aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul impediu que as correntes de ar que deveriam penetrar no continente sul-americano não penetrassem. Isso gerou um desequilíbrio climático. Detalhe, professor Rubens, de onde vem a denominação El Niño? Bom, vocês sabem que o fenômeno do El Niño ele foi caracterizado, ele foi descoberto, conhecido antes da Laninha. E ele foi descoberto a primeira vez, pelo menos ele foi
Ele foi observado pela primeira vez no litoral peruano por pescadores peruanos. Vocês sabem que existe uma coisa chamada de senso comum. Essas pessoas, pescadores, agricultores, eles têm fases para pescar, para plantar, isso é o senso comum. E o pescador, ele percebe inclusive quando há uma variável na água. E o que é que ocorreu? Nos anos 90, pescadores peruanos ali pescando na costa do Peru, do Oceano Pacífico, ali na véspera de Natal, que é o início do verão no Hemisfério Sul, eles perceberam que a água estava diferente. O pescador, ele sabe, ele percebe. O que é que eles perceberam? Que a água estava mais quente do que aquilo que era o natural, que era o convencional. Como era a véspera de Natal, eles batizaram esse fenômeno de aquecimento anormal dessas águas de El Niño. El Niño em espanhol, o menino, em alusão ao menino Jesus, em alusão à véspera do Natal, que foi o período que eles presenciaram esse fenômeno. Tudo bem, professor Rubens, entendido. Então, o El Niño é o aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul. Como há um aquecimento anormal, essas águas provocam uma evaporação maior e impedem a penetração de massas para a região da América do Sul, de correntes marítimas, e isso gera um desequilíbrio. E a Laninha? A Laninha é o inverso. A Laninha é o resfriamento anormal dessas águas do Pacífico Sul. Pelo mesmo modo, como as águas resfriam demais, aí o que é que acontece? O grau de evaporação, ele diminui, ele fica aquém daquilo que é o normal. Aí acontece o seguinte, as correntes de ar conseguem passar por essa evaporação e penetrar na América do Sul. Todas passam, quase nenhuma é desviada e provoca um desequilíbrio do mesmo modo. Do mesmo modo que o El Niño, geralmente chuvas torrenciais e enchentes, alagamentos na região norte e nordeste e seca e estiagem na região sul e sudeste, principalmente nordeste e sul. O nordeste com enchentes, chuvas frequentes e o sul com período de estiagem e seca. A Laninha, como há um grau de evaporação menor, porque as águas estão resfriadas, aquém daquilo que é o natural, todas as correntes penetram e mais uma vez geram um desequilíbrio. Então, pessoal, a natureza é como nós, nem tanto nem tão pouco. Perceba, é necessário um certo aquecimento das águas do Oceano Pacífico para que haja um equilíbrio. Esse aquecimento natural, acompanhe minha linha de raciocínio. Esse aquecimento natural, ele permite que algumas correntes de ar em direção à América do Sul ultrapassem o grau de evaporação e penetrem e que outras sejam desviadas. É para não chegar todas, mas também não deixar de chegar. Quando há o El Niño, que é um aquecimento anormal, maior, atípico do que o natural, aí as correntes de ar não conseguem passar pela evaporação. E aí se dispersam, e aí a região é acometida de inversões climáticas. Do mesmo modo, quando é a Laninha, aí é o inverso. Há um resfriamento anormal dessas águas, o grau de evaporação, por conseguinte, diminui e as correntes de ar penetram todas na América do Sul e também provocam esse transtorno. É o que eu digo, o ideal é o mediano. O El Niño e a Laninha são alterações, são fenômenos que provocam mudanças aqui. Vocês eram crianças, bebês, mas os adultos como eu sabem, por exemplo, vou citar aqui um ano, 2004. 2004 foi um ano atípico em Picos. Perguntem aos pais de vocês. Foi o último ano de grandes enchentes em Picos. Inclusive, pessoas que viviam na Ipueiras passaram dias sem poder ir à sua casa, devido ao alagamento das vias de acesso. Transpôs a água do rio Guaribas. 2004 foi um ano de chuvas intensas aqui no Nordeste. Picos viveu sua última enchente aí. E nesse mesmo ano, não coincidentemente, o Sul vivia um período de estiagem. Qual foi o fenômeno que provocou? A Laninha. 2004 foi um ano da atuação da Laninha aqui na América do Sul e provocou essa inversão. E, obviamente, nós não estamos livres de que esses fenômenos possam novamente interferir aqui na nossa estrutura climática do Nordeste e do Sul do Brasil como um todo. Então, eu espero que tenha sido entendido. Laninha e El Niño. El Niño, o aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul. Percebam, Pacífico Sul, ou seja, abaixo da linha do Equador, ele atua basicamente aqui, e a Laninha também. Ok, professor Rubens, qual o próximo fenômeno climático que o senhor vai trabalhar? Nós vamos trabalhar agora a zona de convergência intertropical. A zona de convergência intertropical. É um outro fenômeno que a princípio parece ser bem delicado, parece ser bem complexo, mas é muito básico, é tranquilo. O que é a zona de convergência intertropical? É muito simples, pessoal. Intertropical é porque você sabe, ó, aqui passa a linha do Equador,
aqui passa o trópico de Câncer, aqui passa o trópico de Capricórnio. Ela acontece dentro dessa área, entre os trópicos, intertropical. Zona de convergência. Zona é um local. Convergência é um encontro intertropical entre os trópicos. Eu explico. São correntes marítimas que vêm aqui da América do Norte e correntes marítimas que vêm aqui da parte sul e elas se encontram. Elas se encontram e quando elas se encontram aqui no Oceano Atlântico, elas adentram o continente sul-americano. Então, essa área aqui é conhecida como uma área atingida pela zona de convergência intertropical. Zona é um local, é a região, convergir é um encontro intertropical entre os trópicos. Então, repetindo, são correntes marítimas que descem da América do Norte, que se encontram com correntes marítimas que sobem aqui da parte sul. Lá na área próxima da linha do Equador, na área entre os trópicos, as duas se encontram, há uma convergência e ao se encontrar elas batem e partem para atuar aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, provocando alterações climáticas, chuvas, basicamente, né? Por quê? Porque essas correntes elas vêm carregadas de água, elas vêm do Oceano Atlântico. Então essa área, esse encontro, esse fenômeno é conhecido como zona de convergência intertropical. Repito, o nome, na geografia o nome ele dá muitas dicas. Zona é uma região, convergir é um encontro intertropical. São correntes marítimas que vêm em direções contrárias, se encontram e partem para adentrar a América do Sul. Ok. Uma vez entendido a zona de convergência intertropical, nós vamos para o último fenômeno, a zona de convergência do Atlântico Sul. Zona de convergência do Atlântico Sul. A princípio, quero deixar bem claro que essa zona de convergência do Atlântico Sul, esse fenômeno, de vez em quando aparece inclusive na previsão do tempo, ele é muito comum no início do verão aqui. Portanto, ali em dezembro, janeiro, é que atua-se muito esse fenômeno climático aqui. Vamos entender como ele ocorre. Ele ocorre do seguinte modo, pessoal, preste atenção. Aqui tem uma corrente de ar, que eles chamam de alta da Bolívia. E aqui existem duas massas de ar, a massa equatorial continental e a massa tropical atlântica. Elas provocam um corredor. Esse corredor é por onde passa uma corrente de ar vindo do Oceano Pacífico. Essa corrente ela segue nesse sentido, noroeste-sudeste, até atingir a outra costa, a costa do Oceano Atlântico. É esse fenômeno, esse corredor por onde passam essas correntes de ar, é chamada de zona de convergência do Atlântico Sul. Provoca uma série de chuvas e uma redução na temperatura das áreas atingidas. Professor Rubens, quais são as áreas atingidas? O sul da região amazônica, o centro-oeste e o sudeste, basicamente. Então, se você pegar, eu até convido vocês, vão na internet, procurem no YouTube ou no Google, coloca lá, zona de convergência do Atlântico Sul. Fotos obtidas através de satélites, você vai ver essa camada de nuvens aqui, ó, atravessando o Brasil no sentido diagonal. O sentido dela é esse, pessoal. É daqui para cá, do sentido noroeste para o sentido sudeste. Repito, essa zona de convergência do Atlântico Sul, ela também não acontece todos os anos e ela geralmente provoca um aumento das chuvas e uma redução na temperatura, atingindo essa região da Amazônia, do centro-oeste e do sudeste. Portanto, essa é a zona de convergência do Atlântico Sul, que é o outro fenômeno climático. Então, nessa primeira parte da aula 5, nós tratamos basicamente desses 4 fenômenos: o El Niño, a Laninha, a zona de convergência intertropical e a zona de convergência do Atlântico Sul. Esses 4 fenômenos que esporadicamente têm relação direta com alterações climáticas no Brasil. Em seguida, ainda nessa aula, nós trataremos das principais massas de ar que atuam no Brasil e os fenômenos provocados por elas. Até daqui a pouco. Pois bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula 5 do terceiro ano,
nós vamos ver agora as principais massas de ar que atuam no Brasil, onde atuam e quais são as suas características principais. Então, pessoal, percebam que aqui eu coloquei propositalmente somente as siglas de cada massa de ar. E a primeira coisa que vocês têm que saber é identificar pela sigla, e é uma coisa bem básica. Massa equatorial continental. Essa é a massa primeira que está aqui. MEC, massa equatorial continental. Qual é a característica dessa massa? Essa massa, pessoal, ela é a única que ela é instável. Geralmente eu digo ao meu aluno que o nome da massa já diz muito sobre ela. Porque o nome identifica características. Você vai entender já já por que eu coloco que ela é instável. Vamos entender as outras, você vai entender que o nome já diz tudo sobre a massa e por que essa massa equatorial continental ela é uma exceção. A massa equatorial atlântica, né? Massa equatorial atlântica é a massa de número 2 aqui no quadro. Como eu havia dito agora há pouco, o nome da massa já diz muito sobre sua característica. Uma massa que é equatorial, geralmente ela atua próximo da linha do Equador, que é uma área central do planeta. Portanto, é uma área mais quente. Uma massa equatorial, geralmente, ela é quente. E por vir do Oceano Atlântico, ela traz consigo umidade, né? Então, ela é uma massa que caracteriza por ser quente e úmida. Essa é a característica principal dessa massa, você tem que saber. Geralmente é muito comum eles colocarem o nome da massa, a área de atuação dela, e a área nós vamos tratar daqui a pouquinho, e a característica dessa massa. Então a massa equatorial atlântica, não esqueça, equatorial porque ela é proveniente da região próxima da linha do Equador, portanto é uma região mais quente, bem no centro da zona tropical. E ela é úmida, porque ela é atlântica. São correntes de ar, essa massa é formada por correntes de ar que vem do Oceano Atlântico e, portanto, está trazendo umidade para atuar no Brasil. Então, a massa equatorial atlântica é uma massa, por ser equatorial, quente, por ser atlântica, úmida. Vamos à terceira massa, a massa tropical continental. Massa tropical, eu estou colocando pequeno aqui, pessoal, que é para caber a característica, viu? Continental, aqui na frente. A massa tropical continental, como eu disse, o nome da massa já diz muito sobre ela. Uma massa que é tropical, ela ocorre próxima dos trópicos, então ela é necessariamente quente. E por ser continental, ela não é uma massa que vem dos oceanos, nem do Atlântico, nem do Pacífico, que são os dois oceanos que banham aqui o continente americano. Ela vem de áreas do próprio continente, ela vem, atua no Brasil, vindo de outros países já. Portanto, ela é seca, ela não traz umidade porque ela não se formou nos oceanos. É uma massa tropical continental, portanto, ela é quente por ser tropical e ela é seca por ser continental. Como ela não veio dos oceanos, ela não trouxe umidade, ela se formou já dentro do continente, portanto, ela é uma massa seca. A massa tropical atlântica, vamos lá. Acredito que a partir de agora você já está entendendo qual é a nomenclatura e qual é a característica. A massa tropical atlântica, ela é quente, por quê? Porque ela se formou na região dos trópicos, na região tropical, então ela é quente, ela não deixa de ser quente. Agora ela é úmida, porque ela é atlântica, ela se formou no Oceano Atlântico e adentrou o território brasileiro. Portanto, a característica dela é quente e úmida. Se ela é tropical, ela se formou na região dos trópicos, necessariamente ela é quente. Se ela veio do Oceano Atlântico, se ela é atlântica, ela trouxe com ela umidade, então ela é úmida. E finalmente, a última massa que atua no Brasil, já já nós vamos localizá-las, é a massa polar atlântica. Essa massa ela é muito interessante e nós vamos tratar daqui a pouco das suas características, das suas particularidades. A massa polar atlântica, ela é a única massa fria que atua no Brasil. Obviamente, perceba a nomenclatura da massa, ela é polar. Portanto, ela é formada na zona polar, a zona mais fria das três zonas que nós temos climáticas.
Por ser da zona polar, ela traz o frio da região polar e adentra o sul do Brasil principalmente. É a região que ela mais atua. Não por coincidência, o sul é a região mais fria do Brasil. Uma das motivações é a atuação dessa massa. Geralmente ela atua na região sul nos períodos de inverno, entre junho e setembro. É o período que o sul verifica muita chuva e uma queda considerável na temperatura da região. Então a massa polar, ela é fria e ela é úmida, ela é atlântica. Então ela vem do Oceano Atlântico, então ela é fria e úmida. Perceba, eu repito, que o nome da massa já caracteriza qual é a sua característica. E aí vamos voltar para a primeira. Vocês lembram que eu disse agora há pouco que ela era diferente, era um ponto fora da curva, da linha? A massa equatorial continental, se você for pela nomenclatura, ela deveria ser quente e seca. Equatorial, pela nomenclatura das demais, professor Rubens, como o senhor me falou, então ela deveria ser, por ser equatorial, próximo da linha do Equador, quente. E por ser continental, seria formada, não vinha dos oceanos, ela seria formada no interior do continente, ela seria seca. Por que então ela é estável? Ela atua na região amazônica. E lá na região amazônica há um grande processo de evapotranspiração da água. Como o clima da região amazônica, vocês viram comigo, é equatorial, é quente e úmido, é muito vapor de água e termina formando essa massa. Ela termina se caracterizando como você vai encontrar instável ou você vai encontrar quente e úmida. E como você vai encontrar quente e úmida, você vai ver que é um ponto fora da linha, né? É um ponto fora da linha. Porque se ela é quente e úmida, ela não vai se identificar com a sua nomenclatura. Então é por isso que a maior parte dos geólogos colocam instável. Instável é aquele que não é definido. Mas, se você encontrar que a massa equatorial continental ela é quente e úmida, então só lembrar. A massa que atua na região amazônica, um nome não identifica suas características. Ela é o inverso. A equatorial continental ela é quente e úmida ou instável. Todas as demais, perceba que o nome identifica a característica. Massa equatorial atlântica, quente por ser equatorial, úmida por ser atlântica, vem do oceano. A massa tropical continental é quente porque se formou na zona tropical e é seca porque é continental. Ela não veio dos oceanos, portanto não trouxe umidade, ela se formou no próprio interior do continente. A massa tropical atlântica, ela é quente porque ela se formou nos trópicos e ela é úmida porque ela veio do Oceano Atlântico. E por fim a massa polar atlântica. Polar, fria, porque vem da região polar. E atlântica, úmida, porque vem trazendo umidade do oceano. Então a primeira coisa que você tem que saber é a nomenclatura dessas massas e as suas características. Agora acompanhe comigo, venha para o mapa, para nós observarmos onde elas atuam no território brasileiro. É muito comum, meus alunos, eles enumerarem 1, 2, 3, 4, 5, nos vestibulares, no Enem, para você dizer qual é o nome da massa que refere-se a cada número aí. Pessoal, é muito fácil, é muito simples você colocar no lugar certinho o nome da massa. Vamos aprender comigo? Preste atenção, por favor. Percebam que nessa parte superior fica a linha do Equador. A linha que divide o planeta em dois hemisférios, norte e sul, né? Boreal e setentrional. Perdão, boreal e austral. Se aqui é a linha do Equador, as duas massas de ar que atuam aqui próximo à linha do Equador são massas equatoriais. Então você vai colocar, ó, ME, massa equatorial, você já sabe, ambas são equatoriais. Agora perceba um detalhe, essa massa ela está vindo de outros países. Ela está vindo aqui da região da Colômbia, do Peru, do Equador, então ela é uma massa equatorial continental. Ela atua na região amazônica, como vocês podem perceber. É aquela massa instável que eu disse para vocês, que pela nomenclatura seria quente e seca. Mas ela termina sendo quente e úmida porque a região amazônica tem um grande volume de umidade e evapotranspiração da água. Por conseguinte, aquela outra massa também é equatorial, porque também está próximo da linha do Equador, mas ela vem do Oceano Atlântico. Perceba essas setas. Essas setas estão mostrando o deslocamento, de onde ela é proveniente. Então ela é uma massa equatorial atlântica. É ela que atua no Nordeste brasileiro. Muito aluno, quando eu dou esse conteúdo, me questiona em algo. Professor, então essa massa ela é úmida, não é? Então ela traz água para o Nordeste. É. E por que não chega no sertão? Por que o sertão é seco? Eu explico, pessoal. Essa massa está vindo do Oceano Atlântico, só que existe um obstáculo natural para a chegada dela no sertão.
Nós já vimos aqui em aulas passadas. É o Planalto da Borborema. A cadeia de montanhas aqui do sertão, ela impede que essa massa de ar penetre no sertão. Essa massa de ar equatorial atlântica, ela provoca muita chuva no litoral, a zona da Mata Nordestina, e no agreste nordestino. Só que aí, litoral, agreste, aí tem o Planalto da Borborema, que impede a penetração dessa massa no sertão nordestino. Por isso que o sertão é seco, porque essa massa não consegue penetrar, ela só penetra pela região da zona da mata, que é a costa litorânea, e o agreste nordestino. Entendido? Vamos agora para a porção de baixo. Do mesmo modo, pessoal, se aqui passa a linha do Equador, vocês sabem que exatamente aqui passa o Trópico de Capricórnio. Como aqui passa o Trópico de Capricórnio, obviamente essa massa ela é tropical e essa também. E aí tá fácil. Percebo que essa massa, olha as setinhas de onde ela é proveniente. Ela vem ainda do interior do continente, ela provém de outros países. Então ela é uma massa tropical continental. Porque ela não vem do oceano, ela vem de países vizinhos. Portanto, ela é quente e seca. E essa massa, perceba que ela sim, ela vem do Oceano Atlântico. Então ela é uma massa tropical atlântica. Ela é quente e úmida, portanto. E finalmente, aqui embaixo, a massa que atua no sul, a massa polar atlântica. Vou repetir, pessoal. A massa polar atlântica, ela só atua no período do inverno. Então, vou adiantando. Durante o verão, a primavera e o outono, só 4 massas de ar atuam no Brasil. Que fique bem claro. Anote essa dica, por favor. Durante 9 meses do ano, somente 4 massas de ar atuam no Brasil. A massa polar atlântica, ela só atua aqui no período do inverno. Portanto, entre junho e setembro. Em setembro ela se dispersa e o Brasil volta a ter apenas a atuação de 4 massas. Então, predominam no Brasil massas quentes. Em apenas um momento, em apenas uma estação, o período do inverno, é que a massa polar atlântica ela atua no Brasil, chegando principalmente na região sul. Quando ela chega na região sul, o que é que se observa? Chuvas contínuas e uma redução drástica da temperatura. Percebam a partir de agora. A partir de junho, julho, agosto, vocês vão observar os telejornais com a previsão do tempo, sempre o sul com baixas temperaturas. É o período, por exemplo, que neva no sul. Algumas cidades, como São Joaquim, na Serra Catarinense, neva no sul. É um período de geada no sul. Nós vamos entender isso na aula número 6. Os fenômenos atmosféricos, né? E nós vamos ver geada. É um período de geada no sul. É um período de uma redução brusca de temperatura. É até um período turístico. O melhor período para quem quer conhecer o sul frio é o período entre junho e setembro, que as temperaturas caem muito na região do sul pela atuação da massa polar atlântica. Agora vocês lembram que eu disse agora há pouquinho que a massa polar atlântica tem particularidades? Vamos a elas. A primeira particularidade é que geralmente o normal é que ela atue apenas na região sul. No período do inverno ela chega ali no finalzinho de junho, início de julho e se dispersa no final de setembro. Isso é o normal. Mas essa massa ela tem períodos que ela provoca um fenômeno, algo diferente. Tem períodos que ela atua, tem anos que ela atua e ela passa do sul e chega até o sudeste. O litoral aqui, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, até o litoral do Nordeste, sul da Bahia. Então essa massa, ela passa pelo sul e atinge o litoral do Sudeste e do Nordeste. Essa parte aqui. E aí o que ela provoca? Chuva frontal. Porque ela vai bater de frente com essa outra massa. Uma massa fria vai se deslocar e vai se encontrar com a massa tropical atlântica que é quente. Há um choque das duas massas. Quando elas se encontram, elas provocam a chuva, a precipitação chuvosa. Essa chuva ela é caracterizada como chuva frontal, porque houve um encontro frontal entre duas massas de ar com características diferentes. Uma fria, que veio se deslocando lá do sul, que encontrou a quente, que já estava aqui nessa região do sul da Bahia e do Sudeste. Então, a massa polar atlântica, quando ela passa do sul, ela pode chegar ao litoral do Sudeste e do sul da Bahia. E ela vai encontrar lá uma massa que já está na região, a massa tropical atlântica, e provoca o fenômeno da chuva frontal. Segunda particularidade, o segundo fenômeno provocado por ela, é que às vezes ela passa pelo sul e ela chega até a região amazônica.
Quando ela chega na região amazônica, é incrível, existem épocas, existem anos, que a massa polar atlântica ela chega até a região amazônica. Lá ela provoca uma redução brusca da temperatura da Amazônia. Esse fenômeno lá é chamado de friagem. Então a friagem ocorre na região amazônica quando a massa polar atlântica chega sobre a região e provoca uma queda na temperatura. Friagem. Portanto, pessoal, eu repito, a massa polar atlântica tem essas particularidades. A primeira é que ela só atua no período do inverno no sul. O sul é a única região onde ela atua anualmente, no período do inverno. Então, portanto, nas demais estações, o Brasil ele tem apenas a atuação de 4 massas quentes. Segunda característica, segunda particularidade da massa polar atlântica. Eu sempre dou mais ênfase a ela porque ela mais cai, justamente por conta desses fenômenos que ela provoca, dessas características distintas. Segunda distinção da massa polar atlântica. Existem anos que ela ultrapassa os limites do sul, onde ela deve atuar, e chega ao litoral do sudeste e do nordeste. Aí lá ela vai encontrar uma massa que já está estacionada, a massa tropical atlântica, e vai provocar o que nós chamamos de chuva frontal. Há um encontro entre duas massas de ar diferentes, a massa fria, a massa polar atlântica, e vai encontrar a massa tropical atlântica quente. E aí quando elas se batem, provoca a precipitação chuvosa, chuva frontal. E por fim, para nós darmos finalidade à nossa aula, é quando ela ultrapassa os limites do sul e chega até a região amazônica, é bom que vocês saibam que ela não chega até a massa equatorial continental, ela chega um pouco antes. Quando a massa polar atlântica chega à região amazônica, provoca um fenômeno conhecido como friagem, que é a queda brusca da temperatura da região norte, de modo que o pessoal do norte já sabe. Quando naquele período entre junho e setembro há uma queda por alguns dias da temperatura da região amazônica, é sinal que a região está coberta pela massa polar atlântica. Então eu espero que tenha sido entendida essa questão climática. Aqui nós fechamos essa parte, voltaremos na aula 6 para nós darmos continuidade a esses aparatos finais da questão de climas no Brasil. Muito obrigado, conto com vocês, foco e fé.